Decreto autônomo. Decreto independente. Agora, imagina por que ele é independente. Porque ele não depende da lei. Ele não precisa de uma lei. Ele não depende de lei. Ele não precisa de lei. Ah, então ele tira fundamento de validade diretamente da Constituição? Sim. Por quê? Porque é uma questão pura e exclusivamente administrativa. Como não tem impacto econômico, não precisa movimentar o legislativo para tomar essas providências. Agora, cuidado. Criar órgão tem impacto financeiro? Tem. Então ele fala aí, não pode. Extinguir órgão. Você fala, mas professora, por que extinguir órgão tem impacto financeiro? O que eu faço com tudo que tem no órgão? Como que eu vou alocar todos os bens? Não estou mexendo com bem público, com valores? Aí já não pode. Agora, extinguir cargo vago, que é o posto. Esse não tem impacto. Agora, só fazer uma faxina. Também não tem impacto. É questão administrativa. Mas é o seguinte, vamos trocar as carteiras da sala de aula. Isso é impacto financeiro? Tem impacto financeiro. Tem impacto financeiro? Trocar as carteiras? Sim. Poderia ser feito por decreto? Não. Teria que ter uma autorização por lei do órgão responsável que permitisse que depois esse ato fosse realizado. Agora, a gente só vai colocar as carteiras viradas todas para a porta. Precisa consultar a reitoria, fazer lei? Não tem sentido? Não tem mesmo. Então a ideia é só administrativo, isso não tem impacto nenhum, gente. Isso é questão interna. Precisa de lei. Então ele é um decreto autônomo. Ele é um decreto independente. Autônomo porque não depende de lei. Independente porque não depende de lei. Tudo bem? Agora, qual é a consequência prática da existência de um decreto autônomo independente? Se ele retira o seu fundamento de validade diretamente da Constituição, ele é ato primário ou secundário? Primário. Cabe, olha, isso aqui é pergunta de segunda fase de concurso de magistratura. Cabe controle de constitucionalidade de decreto autônomo independente? Sim. Cabe por quê? Porque ele tira o fundamento diretamente da Constituição. Então, tudo que tira fundamento diretamente da Constituição pode ter a sua constitucionalidade controlada. Posso controlar a constitucionalidade de um decreto? Não, eu controlo a legalidade. Porque ele tira o seu fundamento da lei. É uma questão de hierarquia. Oh, isso é difícil, hein? Isso não é fácil. Isso não é pra qualquer um entender, só para vocês. Tudo bem? Conseguiram compreender isso ou ficou muito difícil? Tá dando para compreender? Ótimo. Então, finalizando essa parte do poder regulamentar ou normativo, que nada mais é do que o poder de expedir decretos ou regulamentos para fins de dar fiel cumprimento à lei, salvo no caso do 84.6, que aí é um outro tipo de decreto. Então, o objetivo do decreto regulamentar ou decreto executivo aqui, o decreto regulamentar ou executivo é detalhar uma lei já existente. Vamos agora ao próximo, que é o poder vinculado e discricionário. Poder vinculado e poder discricionário. Eu só queria ter o arquivo aberto para não deixar nenhum detalhe passar. É o mesmo, professor? Oi? É o mesmo? Mesmo o quê? É o discricionário. Não, vou explicar os dois juntos. Porque Na verdade, eles não é a mesma coisa, não, mas é que a gente explica os dois juntos porque fica mais fácil de conseguir compreender. Tá? Faz uma. Posso ficar mais gentileza aqui? Entra no meu blog, que eu vou ver. Entra também. Entrou no blog? Entrei. Eu não encontrei. Tá aqui, ó. O blog dela. Ah, professora, tá aqui. No iPad aqui também. Tem esse já? Ah, tá. Não, mas eu acho que não tá aqui na de vocês, porque eu não tinha postado. Se tivesse, estaria aqui. Ele tá entrando aqui. É que você viu?
O quê? Porque tá devagar aí? Tem, não é o mesmo material, mas tem um parecido só pra ver se eu não perdi nenhum detalhe. Vai pra casa, começa a estudar essas provas já. Carregando bem lentamente. A minha também, eu não sei como. Às vezes esses milagres acontecem, né? Porque literalmente é milagre, viu? Porque essas internets aqui... Não, aqui não pega. O meu nem me atrevo. Não pega. Apertou a pausa aqui. Poder vincular o quê? Não tá carregando. Não tá? Ah, troca. Não, já era só pra era só pra ver se não tinha esquecido de detalhe. Poder vincular, deixa eu apagar aqui, não. O vinculado ela já tá Na hora que colocando. eu for explicar agora, poder vincular, gente, isso aqui é tão importante que eu vou explicar agora, mas tão importante, vocês vão usar isso tanto. Então vejam só. O que é poder discricionário e poder vinculado? Qual a diferença dos dois? O poder vinculado é o poder que deve ser exercido nos exatos e extremos limites da lei. A lei vincula tudo o que vai ser realizado aqui. Não há nenhuma margem de escolha. Não há nenhuma margem de possibilidade de o administrador decidir se vai para a esquerda ou para a direita. A lei taxa exatamente o comportamento da administração. Tem que ser realizado nos exatos e nos extremos limites da lei. Não há nenhum tipo de margem de escolha. Tudo bem? Entendido isso? Já o poder discricionário não é o poder exercido além dos limites da lei. Não é isso. O poder discricionário também é exercido nos limites da lei. Todavia, nós temos um detalhe. Qual é o detalhe? A lei dá uma margem de escolha. A lei fala assim: você quer o vermelho ou você quer o preto? Pode escolher. Aí você fala, eu quero o azul. Não, pera um pouco. Eu estou falando, você quer o vermelho ou você quer o preto? Eu estou te dando a opção de escolher. Mas as opções são dadas por quem? Pela lei. Então, o poder discricionário não é o poder exercido fora da lei, além da lei. É o poder exercido também nos limites da lei. Só que a lei dá uma margem de maleabilidade, de escolha, de flexibilidade. Só que essa margem que a lei dá é chamada do quê? De conveniência e oportunidade do ato. É assim. Você pode escolher um ou o outro. Qual é o critério? Conveniência e oportunidade. É conveniente escolher o vermelho ou o preto? É conveniente até escolher nesse caso? Não sei. A lei vai estabelecer esse limite de conveniência e oportunidade, que é agir, como agir, ou até às vezes não agir. Fala para mim, esta conveniência e esta oportunidade, na prática do ato que a administração vai realizar, ela deve ser feita com base em quê? Conveniência e oportunidade do administrador, da pessoa, de quem que então é a conveniência e oportunidade? Do interesse público. Quando o administrador fala assim, vou escolher o preto ou o vermelho, ele pode falar assim, eu vou escolher o vermelho é mais bonito, eu amo vermelho. Nossa, vermelho é a cor da minha vida. Não. Ele tem que falar, eu vou escolher o vermelho, porque o vermelho é melhor ao interesse público. Então, essa margem de escolha, ela é uma margem, mas ela não é você fazer o que você quiser. É você escolher dentro dos limites da lei e sempre essa escolha deve ser aquela que mais atende ao interesse público.
E tem um monte de gente que fala bobagem. Fala, poder discricionário pode fazer o que ele quer. Não, quem pode fazer o que ele quer? É porque discricionário faz o que quer? Não, tem margem de escolha. Tem conveniência e oportunidade para a prática do ato. Vai depender do caso concreto. A lei possibilita isso. Mas essa escolha vai ser pautada sempre no interesse público. E isso vai servir para a gente quando a gente for falar de ato vinculado e ato discricionário. É a mesma coisa. Ato vinculado, ele tem que ser praticado como? Como a lei manda. Exatamente. Ela vai falar quadradinho como tem que ser feito. Ato discricionário. Há uma margem, mas claro que dentro dos limites da lei. Há uma margem de conveniência e oportunidade. Por exemplo, vou ou não vou construir a escola? Isso é discricionário. Vou ou não vou lançar o tributo? Dá para escolher? Não. Tenho que lançar. Então o ato é vinculado. Vou lançar o tributo ou não vou lançar tributo? A escolha? Não. Se não há escolha, tem que fazer vinculado. Se há escolha em praticar ou não, e qual será essa escolha dentro dos limites da lei, será discricionário. Gente, também não é difícil, né? É fácil. É só entender, porque a gente acha que ato vinculado é aquele que a lei manda. E o ato discricionário é aquele que o administrador fala o que ele quer. Né? Isso é muito pobre. Depois que a gente entende, e isso que eu quero, depois que você assistir a aula, depois mesmo aqui do ao vivo, eu quero que você leia agora a doutrina. Pegue nem que seja um resumo, porque você vai ver que conforme você vai lendo, depois de ter literalmente decodificado o que é mais difícil, flui e fica fácil. Que eu quero que você memorize essas informações básicas para fins de conseguir aí depois avançar nos seus estudos sozinho. Conseguimos compreender isso? Alguma dúvida quanto ao poder discricionário e vinculado? Agora a pergunta é, lembra do poder disciplinar? O poder disciplinar é vinculado ou é discricionário? Mas é um discricionário. Hã? Não, mas não é isso que eu perguntei, se ele é discricionário ou ele é vinculado. A questão é o seguinte, depende do que você está entendendo como discricionário e vinculado. A escolha em puni-la se ela faz algo errado? Sim. Eu sou a chefe, a superior dela. Ela não cumpriu um ato que tinha que cumprir. Eu posso deixar de puni-la? Aqui é vinculado. A punição é vinculada. Eu tenho que puni-la. Agora, qual punição eu vou impor? Discricionário. Eu posso suspender, eu posso advertir, eu posso até abrir um processo para fins de demitir, porque vai depender do caso concreto. Vai depender da gravidade do que ela praticou. Então, há uma margem de escolha. A lei fala até 90 dias. Se vão ser 30, 60, 20, 15, isso depende do quê? De escolha. É discricionário. Tem uns que vão dar mais, outros menos. E aí vai depender do caso concreto. Então, a punição em si não é discricionária. Agora, a escolha da penalidade dentro dos limites é discricionária. Eu posso suspender ela por 500 dias? Não, a lei não permite. Tá vendo como discricionalidade agir dentro dos limites da lei? Só que quando ela fala até 90 dias, eu posso escolher qualquer coisa desde que esteja dentro dos limites da lei. Também não é difícil a gente entender isso. Tudo bem? Bom, entendemos o poder vinculado, o discricionário, o regulamentar, que é o osso, e entendemos o hierárquico disciplinar. Qual ficou faltando? O poder de polícia. Então, o disciplinar, ele é vinculado e discricionário. Ele é, ao mesmo tempo, discricionário e vinculado. Ele é vinculado quanto à punição, discricionário quanto à escolha da punição. Perto de ontem eu estou 100%. Agora é assim,
Vamos supor que um servidor público recebeu R$ 1 milhão para autorizar uma construtora a fazer um prédio. Isso não acontece, né? Mas vamos supor que isso acontecesse. Né? Se isso acontecesse, esse servidor tem que ser punido? Sim. Ele pode ser advertido? Não. Aí também não tem margem de escolha. Então a margem de discricionariedade sempre depende do que a lei... Ele não Por acompanhou. que ele tem que ser punido? Não acompanhou. É assim, um fiscal, ele deixa de lavrar um auto de infração de uma empresa que está irregular. Ah, E aí depois descobre que ele fez isso. Posso deixar de puni-lo? Não. É discricionário? Não. É vinculado. Agora, esse servidor que cometeu um ato gravíssimo, ele pode ser advertido à margem de escolha? Advertência, suspensão? Não, porque dependendo do ato praticado, a lei fala, esses daqui, obrigatoriamente, tem que ser demissão. Então, a escolha da punição também pode ser que dependa ou não de uma margem de discricionariedade. Mas dependendo da situação, não há margem de discricionariedade. Até a punição é vinculada. Porque o ato é tão grave que eu não posso advertir, eu não posso suspender, não tem escolha, tem que ser demissão e acabou. Se condenar, vai ter que demitir. Tá? Porque a gravidade. Quem vai definir isso? A lei. Por isso que discricionariedade é a escolha dentro dos limites da lei, quando a lei permite que haja escolha. Se não tem escolha, é ato vinculado. Ok? Se você entendeu isso, eu estou muito feliz. Sabe por quê? Porque as pessoas não entendem isso. Acho que ato discricionário é fazer o que quer. Acho que ato vinculado é cumprir a lei. Que? Não, não é isso. É a margem de possibilidade ali, de manejo, né? De amplitude que a lei mesma permite. Muito bem, terminando essa parte, vamos ao poder de polícia. E o poder de polícia é o poder que a gente relaciona com o poder hierárquico e disciplinar. Porque lembra que o hierárquico disciplinar é interno? E o poder de polícia é o externo. Então, adivinha qual é a ideia do poder de polícia? Se o poder hierárquico ordena, revê os atos, disciplina internamente, adivinha o que o poder de polícia faz? Ordena, revê externamente. Então, os atos que são voltados externamente os atos externos são atos do poder de polícia. E externos aqui, leia-se, todos aqueles que não estão envolvidos diretamente com a relação de subordinação da relação de trabalho que existe, né? Da relação administrativa. Então, são todos aqueles atos voltados à sociedade no geral. Ok? Só que quando eu falo poder de polícia, vocês estão falando assim, eu já sei, né, o poder que o guarda tem lá de prender as pessoas. É? Por que a gente estaria estudando isso em direito administrativo? Poder de prender alguém? Tem sentido isso? Mas é a polícia, mas daí, gente? Polícia não tem um único significado. Vamos separar? Eu vou apagar aqui para ficar melhor na filmagem. A polícia se divide em polícia de segurança e polícia administrativa. Então, é a polícia de segurança e administrativa. Qual é a diferença? A polícia de segurança é a responsável pela segurança pública, artigo 144 da Constituição Federal. Aqui nós temos quem? Os policiais militares, os policiais civis,
os policiais rodoviários, os policiais federais. Nós temos o que a gente conhece popularmente como polícia, tá? Na polícia de segurança. Você quer prestar concurso para essa carreira, né? Seja policial militar, seja policial civil, seja policial federal, rodoviário federal, ferroviário federal, vai estar aqui corpo de bombeiros, polícia de segurança, questão de segurança pública, certo? Só que esta polícia de segurança não tem nada a ver com a polícia administrativa. Fala pra mim, a polícia administrativa cuida de segurança pública? Não. Então ela cuida do quê? Se ela é administrativa, tá ligada à administração, adivinha? Tudo que esteja ligado ao interesse público. Tudo que seja interesse público e nós tenhamos que fiscalizar, regulamentar, disciplinar externamente, é tratado pela polícia administrativa. Até aqui estão acompanhando? Dá para entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra, aqui é segurança, aqui é administrativo, aqui é interesse público, aqui é uma questão civil, aqui é uma questão penal, ok? Muito bem. Entendido isso, agora a gente vai, olha só, até o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Código Tributário Nacional. Ah, já tá louca. Mudou a matéria, né? Para direito tributário. 78 do CTN. Tem. Eu juro que o Vadimeco tem. CTN 78. 78 do CTN. Agora, segura ele com o dedinho, marca a página e vai. Achou? Agora, vai também junto da Constituição no artigo 145. Você fala, nossa, de administrativo, de forma tributária, coisa para constitucional, né? Porque direito administrativo é tudo, né, gente? É gestão, é Estado, não está em todo lugar. Tá vendo aí o artigo 145 da Constituição? 145, ele inaugura o Sistema Tributário Nacional na Constituição. E o 145 diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão cobrar os seguintes tributos. 2 pontos. Os impostos. Inciso 2, as taxas. E o inciso 3, as contribuições de melhoria. Só que no inciso 2 está escrito o quê? Só taxa. Está escrito o quê? Ah, taxa em razão do exercício do poder de polícia. Ou para o quê? Prestação de serviço público específico ou divisível prestado ou posto à disposição. Não é isso que está na Constituição? Muito bem. Aí tá lá, então, taxa em razão do exercício do poder de polícia. Aí você fala, não entendi. É assim, ó. Todas as vezes que a administração exercer esse poder, ela pode cobrar uma taxa. O que é taxa? Prestei, paga. Estou trabalhando, quero receber. É uma relação sinalagmática. Eu faço algo para você e você tem que me remunerar. Então, quer dizer que o poder de polícia pode gerar a cobrança de uma taxa? Sim. Agora você vai para o CTN. Por que você acha que o CTN define poder de polícia? Porque ele pode cobrar uma taxa sobre o seu exercício. Então, ele deixa muito claro o que é. Não, 78. 78. Ok? Por que ele define, então, o CTN, o que é poder de polícia? Porque ele quer deixar claro o que é o poder de polícia, porque ele vai poder cobrar uma taxa sobre o exercício desse poder. E aí ele diz no artigo 78 do CTN. Poder de polícia é o poder de limitar e disciplinar direitos, interesses e liberdades com fim de
abstenção de fato Em razão do interesse público. ou ato em razão do interesse público, como, por exemplo, e blá, 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 blá. O que ele está falando pra gente que é o poder de polícia? Lididile. Ah, que bonito. É o nosso método mnemônico do dia. É o lididile. É o poder de limitar e disciplinar direitos, interesses e liberdades. Por que eu poderia fazer isso? Porque isso atende o interesse público. Vamos entender o que é limitar e disciplinar direitos, interesses e liberdades? Pense o seguinte. Eu, como administração pública, posso limitar um direito seu. Falar, não pode não. Claro que pode. Porque Estado de Direito até limite. Claro que eu posso. Você não pode construir se você não fizer um recuo de 4 metros no seu terreno. Isso não está limitando seu direito de propriedade? Ô louco! Claro que dá. Pode? Pode. Isso é direito penal? É polícia militar? Se o cara está construindo na beira da calçada, você chama o quê? A PM? Você chama quem? Prefeitura. Você chama o fiscal. Fiscal. Esse sim é o que efetivamente intimida. Né? Esse é o que efetivamente dá medo. Né? Sabe que tem até uma piadinha que é ridícula, eu vou contar. Eu não sei contar uma piada, mas eu vou contar. Né? Estava lá um comerciante da 25 de março, né? E de repente entra um moço e começa a olhar as coisinhas da lodinha. Né? Começa a olhar. Com uma cara meio assim, sabe? Nossa, que lojinha pobre. Aí chega, né, Salim, e fala assim: ó, você está desprestigiando a lojinha de Salim, mas eu vou te falar que Salim conseguiu criar todos os filhos com esta lojinha. Salim mandou todos os filhos para Líbano, né? Estão todos lá estudando e depois vão para a Europa. Salim tem casa no Jardim Europa. Salim tem casa na Riviera de São Lourenço. E Campos do Jordão, helicóptero, carro, tudo com esta lojinha da 25 de março. E aí o moço, muito bem. O senhor sabe quem eu sou? Ele falou assim, não, eu sou fiscal. Aí ele falou assim, o senhor sabe quem eu sou? Aí o fiscal falou, não, o maior mentiroso da 25 de março. Ficou com medo, né? Esse intimida de verdade, o fiscal. E o fiscal, ele exerce policiamento. Claro que exerce policiamento, porque policiamento é fiscalização. Só que a fiscalização dele não tem a ver com segurança pública, a fiscalização dele é administrativa. É tudo aquilo que a gente convenciona que deve ser seguido para fins de atender o interesse público. Fiscalização na Boate Kiss. O que faltou ali? Exercício de poder de polícia. Acabou gerando uma tragédia. Ok? Não teve fiscalização adequada dos órgãos responsáveis e acabou que a atividade foi exercida fora dos padrões de segurança. Dá para compreender isso? Então, pode limitar direitos, interesses, liberdades? Pode. Pode disciplinar direitos, interesses e liberdades? Pode. Mas como que eu disciplino direito, interesse e liberdade? Lembra que antes de sair a lei do PSIL, já tinha um monte de norma da prefeitura para fins de estabelecimentos e o barulho que fazia? Depois virou lei, mas antes de ter lei. Não tem um monte de regramento que pode, que não pode? Por exemplo, não tem as normas da vigilância sanitária? O que a vigilância sanitária é? Adivinha? Um órgão que é responsável pelo exercício da polícia administrativa. E olha como é importante esse poder de polícia. Tem um amigo que foi fiscal. Eu ofereci. Obrigado. Tem um amigo que é fiscal que ele falou assim pra mim: Amanda, Marcelo, nunca não coma vídeo. carne no centro da cidade. Aí eu falei: por quê? Ah, o bolinho é tão gostoso, né? Bolinho? Bolinho de carne. Né? Aí ele falou assim: ó, é assim, sabe o que eu Eles quer saber? Você fala, professora, fala. Não adianta.
Você que tá com fome, você não vai nem querer comer. Vai fazer regime no final da semana, né? Eles pegam a carne quando ela tá estragada, então ela já tá toda azul. Já viram? Gente, carne estragada é um negócio assim absurdo. É muito fedido. Aí eles jogam um pozinho, é que nem bicarbonato, pó branco. E sabe o que acontece quando ele joga aquele pó branco? Adivinha, a carne que era azul fica vermelha de novo? Só que acontece que ela está com cheiro e gosto de podre. Aí o que eles fazem? Limão, muito limão, né? Tempero, cebola, alho, salsinha, cebolinha, coentro, né? E tudo mais, e faz recheio de esfirra, recheio de bolinho, né? Porque eles temperam muito, por isso que fica gostoso, né, gente? É super temperado. Quanto mais temperado, mais perigosa a alimentação. Porque é para disfarçar, literalmente, um possível gosto de azedo, estragado, podre. Mesmo assim, você não consegue. É. Só que acontece o seguinte, não adianta, você come o bolinho, o seu intestino fala, tava ruim. Né? Não dá para disfarçar. Né? Não Dá tem um jeito. piriri na hora. Literalmente. Agora, não é o seu interesse que vá um fiscal na cozinha dele e veja se ele está usando esse tipo de alimento? Por favor, pelo amor de Deus. Gente, os moleques nadando na caixa d'água do Burger King. Hello? Vocês não viram isso? Eu não acredito. Eu não acredito que vocês não viram isso. Vou falar pro meu filho. Na Faria Lima, nós temos um Burger King enorme. E não estava um baita de um calor agora, em janeiro? Mas estava um calor insuportável. Os funcionários subiram, abriram a caixa d'água, então os funcionários do Burger King começaram a nadar na caixa d'água do Burger King. Só que o pessoal que estava no prédio comercial filmou eles nadando na caixa d'água. Ah, que delícia! Por isso que é refrigerante à vontade. Aquela água. Ai, que nojo. Gente, é horrível saber essas coisas, sabe? É outra coisa que é importante. Outro dia eu assisti um doutor, que não sei o nome dele, mas ele é um doutor que tem especialidade em verificar essas questões de saúde pública. E ele falou que uma das piores coisas que a gente faz, é inevitável, é comer no quilo. Por quê? Porque o quilo está exposto. E aí eu chego aqui, bem aqui, ó, com gripe e falo, você não sabe o que aconteceu! Quantas e quantas pessoas não conversam pegando a comida no quilo? Várias, todas. Adivinha o que cai na comida? Todas as bactérias possíveis e imagináveis. Gente, é bom, é imunidade. Eu tinha uma amiga da minha mãe que a chupeta da criança caía na sarjeta, ela falava assim, meu Deus do céu, essa Vitamina criança... S. Deus, pode, puta de leptospirose, que ela, né, é imunidade. Tudo é imunidade, porque as crianças morrem, gente. Vitamina S. Vitamina S. Medo. Vitamina S. É qual que é a vitamina S? Sujeira. Ah, é? Vitamina S, sujeira, né? É, vitamina do sujeira. Eu não quero estudar. Imunidade. Tirou fome de todo mundo. Mas você sabe? Vive mais, Uma né? vez meu marido foi para os Estados Unidos, ele falou para um amigo dele, falou assim, tem que ver se tem que tomar alguma vacina. Imagina, meu filho, você que foi criado na Zona Oeste. Nada que ver. Não toma vacina não, pode ir, vai tranquilo. Vai com Deus. Existe uma verdade nisso. Pode. Existe uma verdade nisso. Mas existe mesmo, a gente sabe que as pessoas que são criadas, né, muito sem esse contato, principalmente a criança precisa criar imunidade. O meu médico estava me falando que ele tem uma especialidade diferente do que os médicos têm no Brasil, é uma medicina preventiva. A primeira coisa que ele perguntou pra mim, ele falou assim, você nasceu cesárea ou parto normal? Eu falei, nossa, e daí? Né? Ele falou assim, porque é importante que se você nasceu de parto normal, você recebeu um monte de bactérias da sua mãe, seu intestino seria melhor. Verdade. Olha que coisa doida, a gente não vai imaginar isso. Se de cesárea, então o seu intestino não é tão bom quanto o intestino de uma criança que nasceu de parto normal. Porque precisa receber a bactéria, precisa disso, faz parte. Né? Então vejam, Né? a gente não vai virar literalmente uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo e não querer mais, gente, faz parte da vida, isso não tem... Agora tem que ter um limite de algo que, né, está dentro do padrão, do que está adequado ao consumo e que não está adequado ao consumo. Outra coisa, sai rapidinho, eu vou contar.
tempo eu no Paulista. De repente eu escuto assim, professora Amanda, professora Amanda. E eu, nossa, quem me chama, né? Tá me chamando? Aí de repente o menino veio assim, atravessando a rua, correndo assim, ai, professor, ai, nossa, eu queria falar com a senhora, que a senhora acabou com o meu lanche. Eu falei, hã? Ele falou assim, é porque eu amava comer o lanche, né? Depois que a senhora contou aquele negócio, você acabou. Olha qual que é a história que eu contei pra eles. Ah, do grego? Do grego? McDonald's? Sabe por que que aquelas bisnagas, maionese, ketchup, são proibidas pelas vigilâncias sanitárias? São, não pode. Aquela bisnaga, ketchup, mostarda, sabe? Por quê? Imagina que a pessoa está com uma herpes. Tamanho assim, não tá herpes, né? Ela fala assim, dá uma coxinha. Né? Aí ele morde assim. Aí ficou uma papinha assim que encostou da herpes ali na coxinha. Só que não vê. Aí ele Aí o camarada pega a ketchup bisnaga. e ele é uma anta. O que ele faz? Ele encosta Na babinha. Na babinha. e põe ali. Aí vem você, cara, mas fica. Encosta lá também. Adivinha o que cai? Pegou a babinha. A babinha. Por que você acha que a vigilância sanitária proíbe essas bisnagas? Agora tem que ser cheio. Perdi a não mais Você pode ir 3, 4 horas. Ninguém aqui vai estar. Só de sachêzinho. Nossa, a Patrícia tá passando mal, gente. Não, Olha aí. ninguém que nunca comeu, né? Aí o aluno falou assim, professor, eu amava comer, fazer assim, agora eu não consigo mais. Eu pego e falo, não. Eu conheço alguém que come com um lote de ketchup. Mas é só sozinho. Porque pimentinha na colher, realmente a pessoa encosta. Aí o cara trouxe. A menina da mesa do lado pediu, né? Não trouxe. Quando a menina pegou, a mão do cara estava melada, né? Do garçom. E aí acho que alguém tinha jogado um outro sujo. Veio aquele ketchup, aquele saquinho tudo sujo. Tudo melado. Não, imagina o seguinte, né? A pessoa fala assim, traz aqui de ketchup, fala, leva, já vou. Aí o que você faz? Você abre o saquinho e você passa o saquinho assim. Aí ó. tem gente que pega. Entendeu? Até o saquinho, põe na boca. Assim. Mas tem gente que deixa, a pessoa pega o saquinho e come e não usa tudo. Então às vezes cai no chão, eles pegam todo o saquinho e jogam no lixo. Pega e reutiliza. Gente, então, assim, né? A gente tem que ter algumas coisas que a gente tem que viver. Né? Estamos no mundo, temos que viver, mas tem que tomar cuidado. Não sei se eu cheguei a faltar aqui um dia. Não. Mas eu, na segunda semana de aula, eu passei super mal, porque eu fui comer no Girafas num domingo. Só que era um domingo que tava um calor e era 5 horas da tarde que eu fui almoçar, ou seja, já era o resto. Eu comecei a comer, no meio do prato, eu falei pro meu marido, nossa, eu tô me sentindo mal. Essa comida não tá me caindo bem. Né? E aí ele foi criado na Zona Leste, ele pra mim tá ótimo. E eu falei, nossa, na boa, eu tô passando, acho que é o calor. E aquilo já começou a me dar um negócio ruim. Gente, não era nem um vírus, era uma bactéria. E aí, assim, eu passei a noite inteira vomitando. De manhã, eu tinha que dar aula na segunda de manhã. Eu não tinha condições, assim, era de 20 em 20 minutos, não parava. Piriri, né? Não parava, não, mas foi horrível. Aí foi pro hospital, remédio, nada, não parava. Eu fiquei 9 horas tomando remédio lá. Até limpar. Aí fui pra casa, fiquei 3 dias, literalmente, que fui tentar dar aula um dia, passei mal, tive que faltar de novo, por causa de um almoço que provavelmente tinha acontecido o quê? A gente não sabe, pode ser o talher, pode ser o arroz, não sei, a gente não sabe aqui, mas é interesse nosso que as comidas não estejam assim. Me prejudicou pra caramba, eu fiquei quase uma semana sem conseguir trabalhar. E se qualquer restaurante no Gracedio, quando Mas você em conhece, casa aconteceu mesmo, né? comigo. Frango Imediato. Frango é a pior coisa que tem, azeda, tudo. Gente, a gente sabe que esses produtos que são perecíveis são perigosíssimos. Às vezes acontece, a pessoa vai no casamento, aquelas maioneses caseiras, aí com salmonela, é perigosíssimo. Então tudo isso tem que ser fiscalizado. Tudo isso é disciplinado em nome do interesse público. E acaba limitando direitos, interesses e liberdades. Nossa, foi sensacional, né?
Tudo bem? Dá para entender o que é o poder de polícia, dá para entender como ele é importante, ele limita, disciplina direitos, interesses e liberdades. Fala para mim, essas baladas todas agora que não podem mais permitir que as pessoas fumem lá, estão limitadas pelo quê? Eu acho. Mas eu deveria ter isso nos prédios, professora, porque eu vou te falar, é um inferno você não fumar e dormir e acordar fumando o cigarro do vizinho. Exatamente. Nossa. E aí é uma questão de convivência, porque as pessoas não sabem os limites. Você pode fumar? Pode, você tem o direito, isso aqui é um país livre, só que você tem que respeitar o ambiente que o outro está, que o cigarro tem consequências e que você não pode. Eu lembro que eu ia num pub, ali nos cafés, como chama? All Black. E uma vez eu li uma reportagem na Veja que o All Black, ele tinha o ar mais poluído do Brasil. Era uma coisa absurda, que era um lugar minúsculo, e todo mundo fumava lá dentro. Eu lembro que a gente saía de lá fedendo, assim, você lavava a roupa e ainda depois, Comfort, Vanish, tudo, né? E ainda tava cheirando cigarro, porque penetrava nas entranhas de tão forte que era. No cabelo, então nem se fala, né? Tudo isso é poder de polícia. Não pode mais fumar. E vai ter fiscal lá? Vai. Em resumo, tudo que é fiscalização é uma decorrência do exercício do poder de polícia. Ok? Ou seja, polícia administrativa. Eu pergunto para vocês, existe fiscalização de trânsito? Ela tem que desligar, né, professora?